Hoje é dia do quadro Amigo da Saúde com o Tiago Fernandes aqui na 104,1. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da Mirante News aqui no programa Abrindo o Verbo. Cumprimento aqui o Alice Brito, o Rodrigo Bonfim, a Samara que está aqui com a gente também, Samara, perdão, o Dr. Tafarel também. Pra gente conversar hoje sobre uma pauta muito importante, mais uma vez. É isso mesmo, a pauta de hoje é sobre obesidade. Obesidade é doença e agora tem tratamento no SUS do Maranhão. Uma doença que atinge milhões de brasileiros, mas que ainda é cercada de preconceito e desinformação. Muita gente trata como uma questão estética, mas é uma doença crônica que pode desencadear várias outras: diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e até reduzir a expectativa de vida. Tiago, qual a importância da obesidade ser tratada como um problema sério de saúde pública? A primeira pauta é a gente tratar mesmo de fato a obesidade como uma doença crônica de alta prevalência no país. O Dr. Tafarel daqui a pouco vai poder mencionar sobre isso, com consequências na saúde importantes, como a pessoa ter que às vezes adquirir diabetes, hipertensão, que são situações que podem levar a uma complicação futura com problemas cardiovasculares, e ter a noção de que a obesidade ela nasce de forma silenciosa, mas essas consequências elas vão falar muito alto lá na frente. Então a obesidade é algo que precisa ser tratado dentro de um sistema estruturado de saúde, porque é algo que impacta não somente na parte emocional da pessoa, mas também socialmente, porque muitas das pessoas às vezes se afastam do trabalho, né, ficam impossibilitadas com a mobilidade reduzida para poder produzir e poder trabalhar de forma mais adequada. Então, hoje o Sistema Único de Saúde trata a obesidade como uma doença crônica e de forma estruturada para que a gente possa estar atendendo a população. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Tafarel sobre o tratamento da obesidade, onde um dos principais tratamentos é a cirurgia bariátrica, né? Mas só que muita gente se pergunta, quando é que eu tenho que fazer? E eu lhe pergunto também, para que é indicado e qual o momento que o paciente deve fazer essa cirurgia? Boa tarde a todos. Então, Alice, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. Ontem foi o Dia Mundial da Obesidade, então a gente está tendo essa oportunidade de trazer conhecimento e prevenir essa doença, né, que é uma doença grave, crônica, uma doença que tem uma prevalência muito alta na população brasileira. Os últimos estudos mostram que 30% da população brasileira tem obesidade, e o que é mais alarmante, que o número de obesos na faixa de crianças e adolescentes quadruplicou nas últimas décadas. Então, é uma doença que realmente preocupa nós médicos e quem trabalha com saúde pública. Qual a indicação do paciente para fazer uma cirurgia bariátrica? Então, a obesidade é uma doença que é caracterizada pelo excesso de peso, né? Então, a gente define esse excesso de peso por uma medida chamada IMC. Então, é importante que todas as pessoas saibam como calcular o seu IMC, que é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado, né? Então, todo mundo que está em casa pode pegar um celular, calcular o seu peso dividido pela sua altura, por exemplo, 1,70, 1,7 e dividir novamente por 1,7, que vai dar o IMC. A partir desse IMC, a gente configura os níveis de obesidade. Obesidade grau 1, que é IMC acima de 30, obesidade grau 2, que é IMC entre 35 e 40, e obesidade grau 3, que é IMC acima de 40. Então, se o paciente ele é obeso, ele procura um atendimento e qualquer médico vai identificar que ele tem a doença obesidade, né? Então, a obesidade é uma doença. Se ele tem o IMC acima de 40, independente de comorbidade, se ele é diabético ou não, se ele é hipertenso ou não, ele tem indicação de fazer a cirurgia. Se ele tem o IMC entre 35 e 40, associado a qualquer comorbidade, pelo menos uma, ele já tem indicação também de fazer a cirurgia bariátrica. Se ele tem o IMC, isso foi uma mudança que ocorreu no ano passado. Até o ano passado, uma resolução do CFM mudou essa indicação. Até o ano passado, os pacientes com IMC entre 30 e 35, ou seja, obesidade grau 1, só tinham indicação de fazer a cirurgia bariátrica se tivessem uma diabetes grave, de difícil controle. Já essa resolução modificou e aumentou o acesso à cirurgia. Então, pacientes com IMC entre 30 e 35, que tem, por exemplo, uma doença cardiovascular, uma doença renal crônica, uma doença do refluxo, então já tem indicação de fazer. Então, ampliou a indicação do paciente de fazer cirurgia bariátrica. Outro ponto é em relação à idade. Também a resolução do ano passado ampliou a faixa etária. Até o ano passado, era paciente acima de 16 anos. Só que entre 16 e 18 anos tinha que haver um critério maior.
Hoje não, hoje já passa a partir dos 14 anos. Então, o paciente de 14 a 16 anos, se tiver indicação, se tiver sido avaliado por uma equipe multi, os pais de acordo, também tem indicação. Doutor Taffarel. Desculpa. Pode ser. E o limite. Então, o limite, antes, até o ano passado, era 65 anos. Hoje em dia, todos os pacientes podem fazer, independente da idade, claro que após uma avaliação criteriosa. Doutor Taffarel é cirurgião do aparelho digestivo, né, do Hospital Carlos Macieira, também acompanha, né, os pacientes no ambulatório após realizarem esse tipo de procedimento. Como é que é feito esse acompanhamento? Como é que funciona? Certo. Como é que o paciente chega no ambulatório do Carlos Macieira, né? Qualquer paciente que calculou seu IMC, viu que está com obesidade, pode procurar um médico no posto de saúde, qualquer local de atendimento pelo SUS, e o médico daquele posto, pode ser um clínico geral ou um especialista, pode encaminhar o paciente para o serviço de cirurgia bariátrica do Carlos Macieira. Hoje, a cirurgia bariátrica é uma especialidade, então ele vai colocar no encaminhamento, encaminha o paciente para o cirurgião bariátrico. Lá ele vai ser atendido, inicialmente pelo cirurgião, que vai avaliar os critérios de indicação. Ele, tendo indicação, vai passar por outro médico, que é o endocrinologista, que vai avaliar se aquele paciente já passou por uma outra etapa de tratamento, se já tentou tratamento clínico, né, se já tentou mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, uso de alguma medicação, e ele vai avaliar se realmente o paciente tem indicação ou não de cirurgia bariátrica. O paciente tendo indicação pelo cirurgião e pelo endocrinologista, ele vai passar pela equipe multidisciplinar. Lá no Carlos Macieira tem todos os profissionais necessários que vão avaliar: o psicólogo, o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o assistente social, né, que vai avaliar aquele paciente do ponto de vista socioeconômico, para ver se ele tem condições de passar por essa cirurgia e fazer todo o acompanhamento no pós-operatório. Então, depois de passar por todas as etapas, ser avaliado por todos os profissionais, fazer todos os exames necessários, ele vai ser submetido à cirurgia da forma mais segura possível. Tiago, para quem está ouvindo a gente, está enfrentando obesidade grave, como é que faz para ter acesso a esse serviço? Rodrigo, como o Dr. Taffarel explicou, qualquer encaminhamento de um profissional médico para o cirurgião bariátrico, basta a pessoa se dirigir à central de marcação de consultas do Hospital Carlos Macieira, né, e solicitar esse agendamento, que vai ser inicial com o cirurgião geral, depois com a equipe multiprofissional, e em seguida, feitas as avaliações, tendo os indicativos dentro dos critérios que o Dr. Taffarel acabou de explicar, a pessoa terá esse caminhamento para poder a realização da cirurgia. É importante até mencionar que a Samara está aqui. Quando eu visitei ela na casa dela para contar essa história da cirurgia bariátrica, choveu de pedido nas minhas redes sociais de como ter acesso a esse tipo de procedimento. Mas lembrando que é importante o que o doutor falou ainda há pouco aqui, mencionou. É preciso estar correlacionado também com algumas situações que podem prejudicar a saúde. Não é somente estético, não é somente um procedimento para que eu preciso emagrecer. É uma doença de alta prevalência, tem riscos sérios para o futuro, como a gente já mencionou aqui, a hipertensão e diabetes, precisam estar correlacionadas aos critérios legais, aos critérios dos protocolos clínicos que foram bem pontuados. A gente chegou ontem, no dia mundial, né? Dia 4 de março, Dia Mundial da Obesidade. Dia Mundial da Obesidade, a 100 cirurgias bariátricas realizadas no Hospital Carlos Macieira. E a primeira foi realizada em março de 2025. Ou seja, no intervalo de 12 meses, 100 pessoas preencheram esses critérios, e a gente tem ainda 63 pacientes que estão sendo acompanhados nesse momento por essa equipe multiprofissional para ter ou não o indicativo dessa cirurgia. É uma cirurgia que precisa ser acompanhada não somente pelo médico que realiza, mas por essa equipe multiprofissional, endocrinologia, nutricionista, psicólogo, assistente social, porque é uma situação multifatorial. Existem várias outras circunstâncias que precisam ser pontuadas. Então, aquela pessoa que está nos escutando agora, cirurgia bariátrica não é apenas para emagrecer, é para cuidar da saúde. O corpo pede equilíbrio. Então, se o corpo pede equilíbrio, a gente tem que cuidar hoje para viver melhor amanhã. Então, não é somente estética, mas quem precisar, encaminhamento de cirurgião bariátrico dentro dos critérios, central de marcação de consultas do Hospital Carlos Macieira, para ser atendido por essa equipe. Quem passou por todo esse procedimento foi a Samara Arruda, está aqui também com a gente. Conta um pouquinho para a gente como foi todo esse processo. Samara, boa tarde. Boa tarde. Então, assim, chegou um momento, né, da minha vida que, até mostrei ainda há pouco para o Dr. Taffarel a foto, que eu me via
não tinha uma qualidade de vida, né? Eu sou nutricionista, né? Que é muito engraçado. E só que, assim, a minha obesidade vem da genética. Então, tudo ligado à genética veio a questão da obesidade. E aí, teve um dia que eu falei, não dá. Já estava na minha vida pessoal, no profissional, né? No meu psicológico, né? Eu tinha muita ansiedade, eu tomava remédio para dormir. E depois a gente foi entendendo, com a psicóloga, que tudo foi relacionado à obesidade. E aí, fui encaminhada ao Carlos Macieira, consegui, né, marcar a consulta com o Dr. Tafarel. A gente fez todos os exames clínicos, endócrino, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta e assistente social. Foram todos que eu fiz. E retornei com o Dr. Tafarel, fiz a endoscopia, que ainda tem, né, a questão da endoscopia para saber se tem H. pylori, tudo isso. E aí voltei e o doutor Tafarel disse, e aí, tu quer te operar quando? Aí eu fui numa terça, eu falei, não, o dia que o senhor disser, ele, vem quinta, eu digo, venho, tá bom. Em 48 horas eu fiz a cirurgia. No outro dia eu já estava em casa. O interessante, né, é que esse procedimento antes, ele era visto como algo inacessível, né, até pelos custos. Sim. E agora sendo colocado à disposição da população através do SUS, como foi no seu caso, né, Samara? Isso. E eu acho que é muito importante esse acesso, né, a todas as pessoas. O SUS é universal, né? Isso. Universal, Brasil universal. Então, assim, todo mundo tem acesso ao SUS. Não pode se negar atendimento, né? Então, eu vinha de um histórico que eu comentei até com o Thiago lá em casa, que fiz plano de saúde, pagava caríssimo, aí barrava em alguma coisa. Não dá por isso. Mas a gente já sabia que o plano de saúde tem por trás dele todo um custeio, Sim. né? E aí, eu cheguei a comentar com o Thiago também, eu falei, quer saber? No tempo de Deus vai ser, né? E eu me operei a minha consulta com o Dr. Tafarel foi em março, aí passou abril, maio, junho, eu trabalhando, sempre tendo que fazer as consultas, tudo demora um pouquinho, né, porque como é público, demora um pouquinho normal, que não é um bicho de 7 cabeças, é só saber esperar. E aí quando eu voltei em julho, né, dia 1, dia 3 eu me operei. Não achei que demorou, não achei demorado. Achei que foi um processo, é todo um processo que você tem que passar por vários médicos, né? Você tem que passar por vários especialistas. Você tem que fazer a terapia, né? Então, eu fiz 10 sessões de terapia para poder ser liberada pela psicóloga. Então, assim, envolve todo um fator psicossocial, nutricional, endócrino, todas essas áreas multi para poder ser liberada para fazer a cirurgia. Eu vou fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta com mais Thiago Fernandes, o amigo da saúde, aqui na Mirante News. Abrindo o Verbo. Mirante News. Mirante News FM. A informação que você precisa. Rodrigo Bonfim. De volta aqui na Mirante News FM com mais Thiago Fernandes, amigo da saúde, aqui na 104,1. Hoje a gente está falando sobre obesidade que precisa ser tratada e tem tratamento no SUS do Maranhão. E as histórias vão se somando, né, Thiago? A gente estava contando aqui a história da Samara. A Samara está participando aqui com a gente hoje, contando sobre todo esse processo de cirurgia, por conta da questão da obesidade. No caso dela, foi muito voltada à questão genética, né? E várias pessoas vão se perguntando e vão também encaminhando mensagem para você para entender como é que funciona. A demanda é alta, mas o SUS aqui no estado do Maranhão oferece esse tratamento, né? Isso. Hoje a nossa unidade estadual de referência é o Hospital Carlos Macieira. Eu retornei ontem da região de Imperatriz e a gente inaugurou o Hospital da região Tocantina, que é o Hospital de Alta Complexidade, em dezembro, dia 23. E a demanda já era perguntando quando é que o hospital daqui vai realizar os procedimentos bariátricos. Vai ser realizado, né? O pessoal, a equipe técnica já está habilitando o hospital para que a gente possa oferecer esse tratamento também na região, na Macrosul do estado. E como ainda há pouco a gente mencionava no intervalo, o doutor Tafarel já disse, eu lembro da Zilda de Grajaú, já teve paciente de Chapadinha, já teve paciente de Nova York. Nova York. Então o Maranhão todo se dirige à central de marcação de consultas hoje do Carlos Macieira procurando esse procedimento.
porque, de fato, é uma doença crônica, é uma doença que precisa ser tratada com seriedade. E aqui, ainda há pouco, a gente mencionou, né? O Brasil vai chegando à 5ª posição no ranking mundial de obesidade. Então, é preciso ser tratado de forma séria e alertar a população sobre hábito. A gente está falando sobre educação alimentar, está falando sobre uma circunstância socioeconômica que a gente fala de mobilidade mais do que estética, acaba inviabilizando também a atividade produtiva da pessoa. Ô, Samara, eu queria saber de você, depois da cirurgia, como é que foi o pós, né? Essa sua vida após a cirurgia, no que diz respeito a mudanças e também a acompanhamento médico. Tá, vamos lá. Eu fiz dia 3 agora, 8 meses de operada. Então, assim, a gente, mesmo eu sendo nutricionista, eu não tinha o conhecimento da dieta da bariátrica, né? Assim, o meu lado da nutrição é totalmente diferente. Eu trabalho em cozinha industrial. Então, assim, é totalmente. Então, eu passei pela nutricionista, né? E ela passa pra gente toda uma reeducação alimentar. Né? Então, na primeira semana é tudo no copinho de 50 ml, tomado devagarzinho, só líquido, chá, água da sopa. Depois desses 7 dias, a gente evolui, né, para um iogurte, um whey, né? A consistência vai mudando. E, paralelo a isso, com uma semana de operada, eu voltei no Dr. Tafarel, né? Eu já tinha perdido 5 quilos. Eu fiquei, assim, impressionada, né? E foi evoluindo, né? A cada 15 dias vai evoluindo. Com 15 dias a gente vai para dieta branda, né? Que aí tem toda o resumozinho da nutricionista que ela passa pra gente. A branda é pastosa? É comida pastosa? Desculpa, com 15 dias, não é a branda, doutor. É a pastosa. Isso, branda desculpa, só com 30 dias. É com 30 dias, isso. É a pastosa. Pastosa é o arroz molinho, o frango desfiado, a carne desfiada, a fruta amassada. Pode tomar um suco de fruta um pouquinho mais concentrado, né? E com 30 dias, a gente volta a trabalhar com 15 dias, é bem rápido. Eu disse pra minha irmã também fez, eu disse pra ela que, gente, com 15 dias, nem parece que a gente fez a cirurgia, a gente não sente nada, né? Claro, nos primeiros dias é aquela tem que tomar o cuidado, né? Tem que saber, tem que beber água, né? É muito importante a ingestão hídrica. E com 15 dias voltei a trabalhar, né? Com a minha marmitinha, meu depósitozinho, mesmo eu trabalhando em cozinha, é comida que eu nem como ainda até hoje. E com 30 dias é vida normal, vida que segue, né? Vida que segue, fazendo o uso das vitaminas, né? Que é muito importante. Voltando, né, tendo o retorno aos médicos que a gente foi antes de fazer a cirurgia. Então, eu volto na endócrino, volto na nutricionista. Se a psicóloga achar que a gente precise ainda ter o acompanhamento, a gente tem que fazer o acompanhamento. Faz novos exames, né? Com 30 dias, a gente faz novos exames para saber como estão as taxas. É isso aí, doutor Tafarel. As vitaminas. Né, ele sabe. E é isso. Mas, assim, a gente... Com um mês, a gente percebe uma mudança significativa. Significativa mesmo. Que legal. E o doutor Tafarel também pode falar, né, sobre essa parte do pós, né, doutor? Sim, a importância de ter hábitos mais saudáveis, até para não recorrer de volta, né, recorrer a uma situação de ter que ficar um pouco mais complicado com relação ao peso. Claro, a Samara é uma paciente padrão, né? Mas não é porque é a Samara, é porque o nosso serviço ele é estruturado para preparar o paciente para ter esse pós-operatório padrão, para que a gente consiga chegar no objetivo que é o sucesso, a perda de peso desejada e a resolução das comorbidades. Então, por isso ela tem esse acompanhamento pré-operatório da nutricionista, da psicóloga, da endócrina, para que ela seja preparada para o pós-operatório, né? Porque, assim, o paciente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. E assim como é uma doença crônica, o tratamento também é crônico, entendeu? É como se fosse a hipertensão, a diabetes. Não tem cura, tem controle, né? Então, a gente fala que não existe ex-obeso, existe obeso magro, tá? Porque o paciente obeso, ele tem uma doença, isso envolve fatores psicológicos, comportamentais, fisiológicos, hormonais, anatômicos, que proporcionou a ele chegar na obesidade. Não é o paciente como era antigamente estigmatizado, porque ele é preguiçoso, não faz exercício, porque ele come muito, ele é guloso. Não. É um paciente que tem uma doença crônica que precisa ser tratada e acompanhada. O tratamento não termina na cirurgia, tá? Diferente de uma cirurgia de vesícula de hérnia, operou, acabou, não. Ele opera, mas tem que fazer o acompanhamento contínuo. A chave do sucesso
para o paciente chegar no objetivo que ele almeja, é ter esse acompanhamento contínuo. E isso vale ressaltar que o Hospital Carlos Maceira tem toda essa estrutura disponível para o paciente ter o acompanhamento que ele precisa, tá? Mas o paciente também tem que ter essa consciência, que ele não pode operar, voltar para a cidade dele e nunca mais retornar, entendeu? Então isso a gente prepara no pré-operatório para o paciente ter essa consciência. Inclusive, uma das contraindicações da cirurgia é quando a gente percebe que o paciente não consegue ter essa consciência. Se a gente percebe durante esse acompanhamento com o psicólogo que ele tem algum distúrbio cognitivo, não tem um suporte familiar para ter esse acompanhamento, a cirurgia dele é contraindicada, porque ele pode ter problemas seríssimos após a cirurgia, tá? Outra coisa que o paciente precisa saber no acompanhamento pós-operatório é que existem complicações, né? Então, existem complicações da cirurgia, inerentes a qualquer cirurgia, sangramento, infecção, fístula, etc. E existem complicações a longo prazo, principalmente nutricionais. Então, tem paciente que pode emagrecer demais, pode desnutrir, entendeu? Se não tiver uma alimentação adequada, rica em proteína, ele pode ter desnutrição proteica, perder muita massa magra, muita musculatura. Ele pode ter deficiências vitamínicas importantes, como vitamina B12, que pode causar problemas neurológicos graves, entendeu? Então, por isso, ele tem que também ter condições de ter esse acesso às vitaminas, às reposições e ficar voltando regularmente no consultório, tá? Então, assim, o paciente tem que entender que a cirurgia não é a resolução, só ela não é a resolução do problema. Ela é apenas uma ferramenta. Ela é um empurrão que ele precisava ali para melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima, ter estímulo para ir para uma academia, entendeu? Para fazer atividade física que é essencial. Porque se ele não fizer isso, ele vai reengordar. Tá? 30% dos pacientes reengordam. Então, essa reengorda é devido à falta de acompanhamento e não seguir essas recomendações. Bom, para a gente encerrar, eu quero ouvir de cada um uma mensagem, né? Para quem está enfrentando obesidade, muitas vezes se sente sem saída, mas reforçando que aqui no Maranhão o SUS oferece tratamento. Começando pela Samara. Então, assim, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente tem sempre que pensar na gente, né? E não fechar os olhos para muita coisa. No meu caso, a cirurgia, comentei com o Thiago, não foi por questão de estética. Eu nunca me... Claro, eu sou gordinha. Só que eu sempre fui linda. Brincando. Mas, assim, foi por questão de saúde, né? Eu tomava remédios de ansiedade, eu tomava remédio para dormir. Hoje em dia, eu não tenho mais. O meu psiquiatra, né? Eu faço acompanhamento, ele diz, não, você não tem mais a necessidade de estar com esses remédios tão fortes que a obesidade fez você fazer o uso deles. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida. Hoje eu durmo tranquila, acordo melhor, né? A minha produtividade no trabalho melhorou, né? Com certeza a minha expectativa de vida com os meus filhos, meu marido, minha família melhorou. Então, eu acho que, assim, é isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar mesmo na gente, a gente tem que se cuidar, né? E saber que não é só fazer a cirurgia e pronto, não. A gente tem que ter uma continuidade, tem que retornar, tem que ficar sempre em alerta, né, em relação a tudo. O pós-operatório existem toda uma preparação, tudo que a gente pode fazer para que o pós fique o menos prejudicial, não é prejudicial a palavra, que ele fique menos pesado possível para a gente. Eu acho interessante a gente fazer e ficar perto da nossa família sempre, né? Eu acho que é muito importante isso. Doutor Tafarel. A mensagem final que eu gostaria de deixar, na verdade, é um agradecimento, né? Agradecer ao secretário Tiago Fernandes, ao governador Carlos Brandão, por essa iniciativa de disponibilizar para a nossa população esse tratamento, que é uma das armas mais poderosas no tratamento da obesidade. Então, ontem a gente pôde comemorar 100 cirurgias realizadas. A gente sabe que ainda não é suficiente, né? A população precisa ter ainda mais acesso, mas foi um primeiro passo muito bem dado. Tá? Foram 100 cirurgias de sucesso, com padrão altíssimo de qualidade, com cirurgias laparoscópicas, com material de ponta, entendeu? Isso garante o sucesso da cirurgia. E, assim, a gente deseja que esse primeiro passo continue e que a gente possa chegar a 200, 300, 1.000 pacientes beneficiados, né? Porque ainda é uma batalha que ainda está longe de ser vencida, né? Que é a luta contra a obesidade. Thiago Fernandes.
Obrigado, Rodrigo, Wallace, Dr. Tafarel, a Samara aqui. A Samara contou um pouco da história dela. Me lembro quando tu me disse que tu tinha dificuldade, já estava subindo as escadas com dificuldade de respirar. Era. Acho que isso é bem representativo. É para botar a população saber que a gente tem hoje dentro do SUS essa unidade de referência, o Hospital Carlos Maceira, o acesso através de qualquer encaminhamento da cirurgia bariátrica, marcação lá na própria central de marcação de consultas do HCM. E a frase que eu mencionei no início do nosso quadro, né? O corpo pede equilíbrio. Tudo na vida pede equilíbrio, o corpo também. E é preciso que a gente cuide hoje para viver melhor amanhã. E a obesidade ela é bem silenciosa, às vezes a gente não repara nela e a gente só vai reparar quando a gente tem algumas complicações, hipertensão, diabetes e, de fato, algum problema cardiovascular. Então, a mensagem que fica é que o SUS hoje oferece esse serviço no Maranhão e as pessoas que precisarem vão ter acesso e vão ser acolhidas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Thiago, encontro renovado para a próxima oportunidade. A gente vir conversar aqui na 104,1 no Thiago Fernandes, Amigo da Saúde. Estaremos juntos. 4h45. Abrindo o Verbo na Mirante News FM.